Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Diante da onda de calor que estamos vivendo, média de 37 graus no centro de Belo Horizonte, e uma das épocas mais quentes de toda a era que nós estamos vivendo aqui, as pessoas estão compartilhando muitos vídeos falando sobre a quarta taça do Apocalipse, e em que o sol castigará os homens. Aproveitando a oportunidade, vamos fazer um devocional estudando escatologicamente dentro da palavra de Deus, dentro da ética teológica e escatológica, para saber o que é que está acontecendo e se é que se trata-se ou não da quarta taça do Apocalipse. Fique até o final, teremos uma oração, esse é um devocional, e quero pedir a você que deixe aí uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite, um amém. Se você concorda ou não com a educação, será muito bem-vindo a sua opinião. Livro de Apocalipse, capítulo 16 e o versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasassem os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não lhe arrependeram para lhe dar glória. Vamos lá. Então aqui na quarta taça do Apocalipse, o sol foi permitido abrasar, queimar os homens, castigar os homens. Mas vamos entender então o que aconteceu antes dessa quarta taça. Primeiro, na primeira taça, a Bíblia diz que houve chaga, uma espécie de câncer com lepra, úlcera, e castigou os homens. Aqueles que receberam o sinal da besta, agora estão recebendo câncer na pele, lepra, chagas. Isso na primeira taça. A segunda taça diz a Bíblia que o mar vai tornar-se em sangue. E o mar se tornando em sangue, os animais marítimos morrerão todos. Então o mar ficará como um defunto podre, fedorento, e o cheiro será uma coisa horrível que vai acontecer nessa terra. Isso na segunda taça. Na terceira taça, os rios e os lagos se tornarão em sangue. Observem que a coisa vai só piorando. Primeira taça, chaga, lepra, câncer, esse tipo de coisa, úlcera, vai castigar os homens. É doença, mas ainda tem água, ainda tem comida. Na segunda taça, o mar vai tornar-se em sangue, então morre animais marítimos e o mar vira um terror para quem estiver aqui nessa terra. No terceiro, mas ainda pode beber a água das fontes, água mineral, mas a terceira taça, também as águas dos rios e dos lagos se tornarão em sangue, vai faltar água. E faltando água, e com o sol castigando na quarta taça, então a coisa ficará muito complicada. É importante você observar que no Apocalipse, primeiro selos, depois trombetas e por último taças. Parece que os selos são juízos mais brandos, as taças, as trombetas são juízos medianos e as taças são juízos mais severos. Sempre analisamos as taças com as trombetas, porque os selos têm alguns eventos diferentes. Então, já que estamos falando do quarto selo aqui, falando da quarta taça, na quarta trombeta, que está em Apocalipse, capítulo 8, versículo 12, o sol será também ferido. Mas lá na quarta trombeta, lá em Apocalipse 8 e 12, o sol estará escurecendo juntamente com a lua, as estrelas, então ficará escuro a terra, o sol não vai brilhar. Mas agora nas taças que eu falei, que são juízos mais severos, não é apenas escurecer,
porque quando tem escuridão, você pode acender uma lanterna, por exemplo. Eu estou gravando aqui em um quarto escuro, tem só uma luz no meu rosto. Mas, quando o sol vier para castigar e faltando água, as coisas ficarão pior. Vemos então que na primeira taça, doença. Na segunda taça, água do mar torna-se em sangue e morre os animais. Terceira taça, rios e lagos se tornam em sangue, provocando sede em toda a humanidade. E na quarta taça, que estamos comentando sobre o calor, então o calor virá, não terá água e terá muita sede nessa terra, porque rejeitaram a fonte de água viva, rejeitaram a água da vida, rejeitaram Jesus Cristo, rejeitaram também o sangue de Jesus Cristo, por isso o mar se torna sangue, a água se torna sangue. Sabemos que o sol, ele sempre é visto como o juízo, né? Você vai observar isso em Isaías capítulo 24, versículo 6, Malaquias capítulo 4, versículo 1, Mateus capítulo 3, do versículo 10 ao 12. Mas aqui, enquanto para os salvos o sol é o sol da justiça, para os ímpios será juízo, será castigo. Então, com muito calor, com falta de água, com as árvores secando, sabemos que essa terra ficará igual um forno, insustentável. Haverá então calor. Acredita-se que o calor do sol fará derreter o gelo polar. E quando o gelo polar derreter, cidades que estão abaixo do nível do mar será submersa. E só para frisar, será submersa não com água do mar, mas com sangue podre, com baleias podres, tubarão podre, tudo que você pensar que estiver no mar morto, então invadirá e cobrirá cidades inteiras com sangue podre. Sabemos que, então, os homens que rejeitaram Jesus Cristo, que aceitaram a marca da besta e o anticristo e que blasfemaram contra Deus, estará agora sofrendo o calor do sol sobre eles. Falta de água no rio e no mar. Faltará também alimento. Se não tem água, não tem alimento, água potável, isso aqui ficará uma guerra. As pessoas farão qualquer coisa para conseguir uma garrafinha de água mineral. Será muito complicado. Agora, eu te pergunto uma coisa. Você ainda vai cair na lorota de pensar, porque algumas pessoas, para ganhar visibilidade, eu não quero ficar batendo em pregador aqui, porque essa não é a intenção do canal. A nossa intenção é de levar Jesus às pessoas e não trazer discórdia, porque a discórdia gera visualização, gera like e inscritos, mas eu preciso de que você tenha um conhecimento da palavra. Você ainda acredita que nós estamos nessa quarta taça? Que estão espalhando por aí no WhatsApp, que estão espalhando por aí nas redes sociais? Você acredita nisso? E a igreja? E os salvos, como estarão? Deixa eu dizer para você como estarão os salvos. Apocalipse 7 e o versículo 16. Nunca mais terão fome, nem sede, e nem o sol cairá sobre eles. A igreja estará segura, salva. Acredita-se que nesse tempo aqui, aqueles que rejeitaram a marca da besta, que não aceitaram o anticristo como Messias, também já terão sido mortos como mártires. Nem eles sofrerão esse calor que estará por vir. Então fique tranquilo, esse calorzinho que estamos sentindo, que está incomodando muito, o nariz está seco, está incomodando, está muito calor, mas não é nem 1 milímetro, não faz nem passa perto do que está por vir. Só para título de conhecimento, talvez você esteja perguntando como acontecerá tudo isso. Deixa eu dizer para você só um pouquinho sobre o nosso mundo. A Terra gira em torno de 1.600 km por hora. A Terra girando em torno de 1.600
quilômetros por hora, com 24 horas ela consegue dar uma volta completa. Se a Terra diminuir para 160 quilômetros por hora, 160 quilômetros por hora ainda é uma velocidade muito grande, não é? Você concorda? Só que um dia não teria mais 24 horas e teria 240 horas. Olha só para você ver a matemática. Se um dia tiver 240 horas e não 24, um lado em que o sol estiver batendo vai pegar fogo e o outro lado que não tiver sol vai congelar. O Sol manda para a Terra mais ou menos 6.000 graus. Se o Sol mandar 9.000 graus, por exemplo, aumentar 50% do que ele manda, acontecer algum desastre, alguma coisa chocar com a Terra ou com o Sol e ele aproximar da Terra, a Terra pega fogo, simplesmente pega fogo. A Terra está inclinada mais ou menos 20 graus. Se a Terra fosse voltar e ficar retinha, nivelada, isso faz com que os vapores do oceano desloquem para o sul e para o norte, e isso causará congelamento de oceanos inteiro. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, essa Terra está sob o controle de Deus. Deus ainda está controlando tudo. Nós somos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Você ainda acredita que tudo surgiu do nada? Igual esses ateus que se dizem intelectuais, só porque faz um cursinho aí e é doutrinado e vem falar que não acredita em Deus. Deus está no controle de tudo. Até o tempo que a terra demora para girar é controlado por Deus. Deus está no controle de tudo. Você pode dizer um amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por ter esclarecido na tua palavra que não estamos vivendo ainda taça de Apocalipse. Sabemos, Pai, que o que está por vir é muito pior do que já existe, mas também temos, Pai, o refrigério de saber que estamos guardados, protegidos pelo Senhor. Deus, cobre a nossa vida. Que o Senhor venha, Pai, nos manter firme diante do Senhor. E quando, Pai, esse dia chegar, tenha misericórdia, Pai, dos nossos familiares, dos nossos parentes. Salva, Pai, aquelas pessoas que estiverem, meu Pai, com desejo de salvação. Pai, em nome de Jesus Cristo, segura em nossas mãos, porque não queremos passar por essas taças, nem pelas trombetas e nem pelos selos. Nós queremos estar no céu com o Senhor, nas bodas do Cordeiro e no tribunal de Cristo. Muito obrigado. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.